as intercorrências policiais aumentaram e a gente conseguiu cadastrar esse ambulante, tirar eles ali da entrada, ficaram um pouco afastados lá nós chamamos Rua do Contorno. O torcedor que quebra cadeira, por exemplo, geralmente não é só um, é um grupo. Verdade. E a discriminação, ela é uma construção social de muito tempo, né? A torcida organizada só tem bandido, tem que extinguir, tem que acabar. Mas veja bem, o próprio Estatuto do Torcedor prevê a responsabilidade da torcida organizada. Instalar equipamentos dentro da arena, na sede dos clubes. A gente vai instalar, procurar facilitar para que o torcedor no seu bairro possa fazer sua biometria facilmente. Olá, fã de futebol, tudo bem com vocês? Olha só com quem eu estou aqui. Doutor Edivando, do Ministério Público do Estado do Ceará. Aí você pode estar perguntando, mas o que tem a ver isso com futebol, Federação Cearense, campeonatos? Mas tem tudo a ver com isso, principalmente para o nosso torcedor. Porque o doutor Edivando, ele é o chefe do Núcleo de Defesa do Torcedor, que faz todo o trabalho em defesa do torcedor, o homem que segue à risca o Estatuto do Torcedor. Então a gente vai conversar bastante sobre esses assuntos em defesa do torcedor, o papel do Ministério Público. E o mais interessante é que o doutor Edivando tem uma informação assim muito importante para todos nós, quem vive do futebol, quem participa do futebol e principalmente quem vai aos estádios de futebol, ainda mais lá na Arena Castelão, vai se surpreender com o que este ano vai acontecer no futebol cearense. E o doutor Edivando está justamente aqui para falar bastante sobre torcida organizada, bebida alcoólica, torcida única, a novidade que ele vai contar para a gente e tudo o que envolve o Ministério Público, a segurança do torcedor nos estádios. Tudo bem, doutor Edivando? Que satisfação. Um prazer, Mário. Satisfação toda nossa. Que bom. Doutor Edivando, antes de mais nada, de conversar sobre esses assuntos polêmicos, por favor, fale aí dessa novidade, dessa revolução que vai acontecer, não só no país, que acho que é o primeiro, no caso, no país que vai haver, como principalmente que vai acontecer aqui no estado do Ceará. A ideia surgiu desde quando aconteceu aquela tragédia na chacina lá do Benfica, e as autoridades ficaram muito preocupadas com isso, o governador, o prefeito, o Ministério Público. E desde então a gente vem encampando uma luta para identificar o mau torcedor, né? Então o maior problema que nós temos hoje no estádio é a falta de identificação do torcedor. Então a gente vem juntando aí as ideias, os parceiros, os órgãos, e a gente está, um projeto já bem avançado, já em fase de teste, para instalar pela primeira vez, e é inédito no país, né, a biometria facial. Um mecanismo que vai facilitar a identificação do torcedor, quando ele praticar o crime, quando ele quebrar uma cadeira, se ele estiver traficando lá dentro, se ele estiver assaltando. Tudo isso para dar um conforto, uma segurança ao torcedor. Só entra no estádio se ele tiver identificação biométrica. É uma condição. Facial. Quando for implantado esse projeto, só entra se tiver a biometria. Se não tiver a biometria facial, ele não entra, né? Juntamente com o ingresso. Então, com a biometria, ela vai identificar a pessoa. Então, se aquela pessoa tem um mandado de prisão, se aquela pessoa tem um mandado de restrição, de banimento, que não pode frequentar o estádio, as câmeras vão captar essa informação, vai fazer a leitura do rosto daquele torcedor e identificar, através do banco de dados do Tribunal de Justiça, que ele tem algum mandado de restrição, que ele tem algum mandado de prisão. Evidentemente que na hora em que se instalar de fato isso, quem tiver um mandado de prisão não vai, porque vai saber que na hora mesmo vai ser identificado. Doutor, a gente passou por um problema gigante aqui, que foi a biometria para o título de eleitor. O senhor deve ter acompanhado várias reportagens, nossa multidão ali no centro de convenções. Já tem biometria facial? Como a gente vai ter que ir para algum local fazer essa biometria facial? Como é que o torcedor vai ter acesso?
Olha, a informação que nós temos, Mari, é muito interessante, porque Fortaleza tem aproximadamente 2.700.000 habitantes, e a informação que temos é que desses 2.700.000, 1,5 milhão dessas pessoas, 1.500.000 aproximadamente, um pouco mais, talvez um pouco menos, não lembro bem, já tem essa biometria facial através do Sindônibus, que é um dos nossos parceiros nessa empreitada. Então, a gente consultou a técnica, consultamos o tribunal, consultamos a procuradoria, para a viabilidade de migrar essa TI para o estádio. E assim sendo, já estando pronta essa TI, nós não vamos ter dificuldade. Fora isso, nós vamos instalar pontos. Na hora do jogo teremos um suporte, um carro que possa ficar fazendo a biometria, nas lojinhas do shopping, na hora de comprar o ingresso. Vamos espalhar esses postos, mas é um segundo momento. A ideia é migrar essa TI para dentro do estádio. Perfeito, doutor. Então, 2 perguntas que eu acho que todo fã de futebol deve estar querendo saber. A primeira, quando o senhor pretende implantar isso? 2022, 2023? Quando isso vai ser implantado? O trabalho já vem sendo feito há muito tempo. Nós já evoluímos bastante. Os testes já foram feitos. E os testes foram positivos, foram viáveis, né? Nós teremos ainda este mês de janeiro a apresentação do projeto para as autoridades e também a viabilidade financeira, a repercussão financeira. Então, uma vez definida essa viabilidade técnica e financeira, que já está pronta, vamos para a execução do projeto, que o Estádio Castelão já tem estrutura, cabeamento suficiente para instalar quase que de imediato. Então, assim, o próximo passo vamos marcar essa reunião com a empresa, juntamente com a Arena, com a Secretaria de Esporte, e aí a empresa vai apresentar a nós o projeto, como ele se apresenta, e fazer o encaminhamento. O ano passado, já tivemos aproximadamente 5 ou 6 jogos como teste. O torcedor já fez uma pré-biometria nesse. Já uma parte, a empresa coletou uma parte de torcedores como teste e para analisar a viabilidade disso. A outra pergunta, doutor, além da data, então, pelo que o senhor está dizendo, se a parte burocrática e financeira já for avaliada e concluída, neste ano, então, no primeiro semestre ou até no segundo semestre, a gente já pode ter a biometria facial na Arena Castelão. Com certeza, Mário. A minha esperança é que ainda esse semestre, né? Se tudo ocorrer tudo bem, como a gente está planejando, né? Claro, tem os percalços, é normal, mas nós estamos otimistas. Ontem estive com o Procurador-Geral, Dr. Manuel Pinheiro, e ele garantiu também, está empolgado em relação a isso. Espetacular. A outra pergunta que acho que todo torcedor está fazendo, doutor, é a preocupação na entrada. A entrada para fazer a biometria, para se isso não vai demorar, se não vai causar tumulto, isso. Como foi esses testes que vocês fizeram e o que é que pode ser feito para não ter aquela loucura, aquele tumulto todo na entrada da arena? A gente viu que a biometria do TRE foi uma loucura, né? O que nós vamos fazer, vamos apenas complementar. Nós vamos procurar instalar equipamentos dentro da arena, na sede dos clubes. A gente vai instalar, procurar facilitar, porque o torcedor no seu bairro possa fazer sua biometria facilmente. E doutor, então é o seguinte, por exemplo, eu tenho um primo que mora em Crateús, Independência. Doutor Edvando é lá da minha região, viu? De Independência, Crateús, satisfação. Então eu tenho um primo que vem aqui assistir a um jogo.
vamos supor, um Clássico Rei, Ceará e Fortaleza, ele vem assistir. Ele pode, é possível que tenha algum clube, o clube que ele torce, ou num shopping, local, ele faz a biometria lá e depois compra o ingresso e vai pro jogo. Não, é exatamente essa a ideia. Quando ele vem do interior, por exemplo, ele pode ir ao shopping, tem uma lojinha lá do clube que ele faz. Dentro do estádio vai ter, na esplanada do estádio Arena Castelão, também não precisa de vaga, vai ter um equipamento móvel que possa fazer essa biometria. Não tem problema, ele vai fazer com facilidade até. Para fechar o assunto, doutor, a minha pergunta também é no sentido de você está lá, vai começar o jogo 4 horas da tarde. A expectativa é começar a receber um público de 50 mil pessoas. São 50 mil biometrias que devem ser feitas. Então, assim, o receio de um tumulto ali, do equipamento ler a face, isso não tem nenhum problema nesses testes que vocês fizeram? Olha, diferentemente da digital, a biometria facial ela não trava, né? Ela não trava. Ela faz a leitura facial do rosto. E uma velocidade incrível. E mesmo que o torcedor consiga, que isso a gente acredita que ele não vai conseguir driblar essa identificação na entrada da catraca, dentro do estádio terão outras câmeras que farão o rastreamento por onde ele passar. Só para você ter ideia, nós vamos poder saber o itinerário que ele fez dentro da arena, para onde ele foi, de onde ele, do primeiro tempo, ele saiu para o segundo, para o intervalo. A câmera vai poder nos dar essa informação. Espetacular, doutor. Grande momento, uma grande revolução na história do acesso do torcedor. Mudando um pouco de assunto, que eu acho que a gente tem muitos assuntos, mas o tempo é curto, doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre torcida organizada. Existe um trabalho, o pessoal que me conhece sabe que eu não sou contra a torcida organizada, mas existe movimento, existem vários colegas da imprensa que são contra, enfim, cada qual tem sua opinião, a gente tem que respeitar. Mas o trabalho do NODETOR também tem um trabalho muito forte com torcida organizada. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre banimentos, sobre punições, sobre identificação de torcida organizada, que para muitos acredito que é muito discriminada, doutor. Muito discriminada. Existe é quase como se fosse um gueto de torcidas organizadas. Mas queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. A discriminação, ela é uma construção social de muito tempo, né? A torcida organizada só tem bandido, tem que extinguir, tem que acabar. Mas veja bem, o próprio Estatuto do Torcedor prevê a responsabilidade da torcida organizada, ou seja, reconhece ela como um ente, como uma entidade também responsável pela segurança do torcedor. Então, fincado nesse princípio legal, nós começamos a dialogar com as torcidas organizadas, procurando cadastrar, procurando identificar quem são eles, a diretoria, quem compõe, porque isso, e dando a elas a responsabilidade pela segurança do torcedor. Ora, a torcida, ela faz a festa. Não existe, Mário, futebol sem festa. A gente precisa também, não tinha sentido um estádio lotado com pessoas quietas, robotizadas. Né? Então, até mesmo as provocações, desde que não sejam ofensivas, até mesmo as provocações de rivalidade, elas são importantes. A gente precisa alimentar isso. Então, o que é que o Ministério Público fez? Chamou a responsabilidade das torcidas organizadas. Então, hoje nós temos um diálogo franco, aberto, com as torcidas organizadas. Os diretores, todo esse povo. Os diretores, os presidentes. A gente vive se reunindo aqui nesta sala com eles, discutindo, exigindo que eles informem para nós onde tem determinadas situações de perigo, onde podemos... Por quê? Porque eles também são responsáveis. Sem dúvida. Então, isso fez as torcidas organizadas
a gente está mudando um pouco esse perfil do que era a torcida organizada. Hoje a gente tem elas como parceiros. E tem que ser assim, não pode ser diferente. A gente percebe claramente que o Nudetó quer abraçar essa causa. Mas existe do lado de cá, do lado de lá também, eles também, os torcedores organizados, eles também abraçam a causa de tentar fazer as coisas certas, de não provocar confusão, de tudo aquilo que alguns criticam e infelizmente acaba acontecendo. Qual é a demanda deles? Qual é a dificuldade que eles têm? É que qualquer um pode vestir uma camisa de uma torcida organizada. Né? Então a gente tem que ter essa compreensão. Eles querem, a diretoria faz as coisas direitas, mas um sujeito que tem um mandado de prisão, um marginal, pega uma blusa da torcida organizada, se infiltra lá dentro e aí ele vai contaminar, né, a história da torcida organizada. Por isso é que a gente conseguiu identificar que há dentro da torcida organizada dissidências, ou seja, eles não fazem mais parte. O mau torcedor, e é isso que a gente está, vamos dizer assim, maturando a ideia, o mau torcedor ele vai sair da torcida organizada, ele vai criar os bondes que eles chamam, e aí é um caso de polícia, associados a tráfico de droga, a facções criminosas. Essas pessoas não entram mais em torcida organizada. Nem as torcidas permitem, nem o Ministério Público permite. Por quê? Porque se tiver infiltração desse perfil de torcedor dentro da torcida organizada, o Ministério Público vai para cima das torcidas organizadas. Aí a preocupação deles não permitir, e nós também. Então foi criado um novo segmento a violência, ela migra. Então os bondes nada mais do que uma dissidência daqueles que não quiseram se submeter às regras do Estatuto do Torcedor. Ou seja, é semelhante a um partido político. Num partido político, obviamente guardadas as devidas, mas existem pessoas num partido político que são boas e são ruins. Sim. E aí cabe ao partido definir, isso aqui não fica, vai embora. Claro, é fácil essa tarefa? Não é fácil. Não é fácil, nem para nós do Ministério Público, nem para a torcida organizada, claro. Mas assim, a gente tem que enfrentar as dificuldades. Porque você enfrentar as facilidades não tem dificuldade nenhuma, a gente tem que encarar a dificuldade mesmo. E a gente, com a biometria facial, vai ficar mais fácil ainda privilegiar as torcidas. Mário, a sociedade toda sabe que o Estado do Ceará talvez se destaca na festa das torcidas. Sem dúvida. O mundo todo já sabe. O mundo todo, inclusive. Se você for olhar nas redes sociais, a festa que a torcida do Ceará, que a torcida do Fortaleza faz, é de arrepiar. Lindíssimo. Por que isso? Porque, veja bem, para o Ministério Público, daria menos trabalho proibir a festa. Sem dúvida. Era melhor. A gente não, está proibida a festa, acabou, e como em alguns estados acontece, né? Mas nós não, nós compramos a ideia de dar continuidade, privilegiar a festa. E isso dá trabalho, porque eles entram com equipamentos pesados, fogos de artifícios, os mosaicos, né? Então, todos esses equipamentos que precisam ser monitorados pela polícia, pelo Corpo Bombeiro, existe um regramento. Hoje em dia, o próprio Ministério Público, nós aqui do NUCO, fizemos um termo chamado TAC com as torcidas. Então a gente está um compromisso com as torcidas. E caso uma determinada torcida organizada quebre cadeira, por exemplo, vamos dizer que a torcida quebre cadeira. Certo. Então a Polícia Militar vai aplicar a elas a sanção. Que no caso não é sanção, nós chamamos agora de medidas, né? São medidas educativas, né? Não é a evolução, as coisas mudaram. A torcida foi punida. Não, ela sofreu uma medida educativa. Que medidas são essas? Por exemplo, por 3 jogos, vou dando um exemplo, dependendo da gravidade,
por 3 jogos, ela não vai poder entrar com bandeiras, ela não vai poder entrar com instrumentos musicais, por 5 jogos ela não vai poder fazer os mosaicos, ela não vai poder fazer festa lá dentro. É uma punição porque muitas vezes o time está precisando daquela pressão da torcida e não vai ter. Então a Polícia Militar aplica essas medidas e muitas vezes as próprias torcidas recorrem ao Ministério Público de alguma medida que achou que foi excessiva, por exemplo. Aí a gente chega aqui e faz o equilíbrio da aplicação da medida. Doutor, muita gente pergunta, só para fechar o assunto torcida organizada, que muitas vezes se pune a torcida e não se pune o torcedor. A biometria facial é isso que o senhor quer, né? Que é quando vier a biometria, então, por exemplo, tem um setor onde está a torcida organizada, aí quebram-se 30, 50, 100 cadeiras. Aí se pune a torcida organizada. Vamos punir a torcida organizada. Punir não, né? Vamos aplicar uma medida aqui de educação, de que daqui 5 jogos elas não entram mais com bandeiras ou com camisa. E o pessoal, pô, mas tinham que pedir que eles pagassem essas cadeiras. Existe alguma forma disso? Os crimes são praticados dentro do estádio em multidão. Então, um núcleo de marginais se mistura com um grande universo de cidadão. Então, dentro tem um efeito manada, um efeito cascata, que um problema que gera violência dentro do estádio, efeito dominó, vamos chamar assim, ele pode desencadear, né, uma violência generalizada dentro do estádio. Nós não temos violência dentro do estádio desde a final de 2015. É muito tempo que a gente vem controlando isso. Nós não temos. Agora, o torcedor que quebra cadeira, por exemplo, geralmente não é só é um grupo. E as câmeras hoje captam a imagem, mas não sabe quem é aquela pessoa que está quebrando, né? E como eles se escondem atrás da multidão, os criminosos se escondem, aí não tem outro jeito. A gente vai o quê? Pune ou aplica a medida à torcida organizada para que ela faça seus filtros das pessoas que estão lá. Mas, como também é difícil para eles, a ideia da biometria facial vai facilitar, com certeza, separar o joio do trigo. Sem dúvida. Doutor, outro assunto polêmico, bebida alcoólica. Só tem polêmica. Ah, mas o Ministério Público está... O pessoal diz que o Ministério Público atrapalha. Atrapalha ou não, doutor? Olha, o Ministério Público, ninguém gosta de ser fiscalizado, né? Ninguém gosta de ser cobrado, né? E o papel do Ministério Público é esse, agindo com bom senso, com equilíbrio, sem excesso, sem vaidades, né? Sem vaidades, sem arrobo de prepotência, sem achar que vai resolver todos os problemas do futebol. Mas a gente vai cobrar, a gente cobra. E quem é cobrado reclama, né? Então é mais ou menos por aí, a gente já está, é a nossa função, nós não vamos deixar de cobrar, vamos continuar. E Mário, tem dado certo. Uma das grandes avanços que tivemos este ano foi o controle do entorno da arena. Sim, estava frouxo o negócio. Estava um negócio. Então, o que aconteceu, Mário? Os ambulantes, eles estavam vendendo milho, aquela água fervente de milho no meio da multidão. Poderia causar um acidente. Vendendo cerveja em garrafa de vidro, alguém faz a arma, né? A multidão facilita o tráfico de drogas, dificulta o trabalho da polícia. Então, todas essas medidas a gente resolveu com o apoio da Regional 5, que fizeram um trabalho um trabalho de excelência, um trabalho da Regional, cadastrando esses ambulantes, e eles estão agora um pouco distante, separados da entrada do estádio, para que o torcedor entrar com sua família, com sua esposa, seus filhos, livremente, sem nenhum atropelo,
porque como os ambulantes estavam juntos praticamente na entrada, então era um tumulto, era uma confusão generalizada. E a gente conseguiu cadastrar esses ambulantes, tirar eles ali da entrada, ficaram um pouco afastados lá nós chamamos Rua do Contorno. Isso. Aquela rua que fica atrás do estádio, que ela está isolada por gradis, então nenhum veículo entra lá e fica uma praça de alimentação. E a bebida alcoólica, doutor? Me ajude aí, como é que está esse negócio aí? O Ministério Público, desculpa, o senhor não aceitou e está recorrendo, como é que está tudo? Mas é o seguinte, a bebida alcoólica, ela, em todos os ramos da vida humana, a bebida ela é prejudicial. Né? Não precisa nem... Sim. Só para você ter ideia, hoje as sanções para um guiador, um motorista alcoolizado, são pesadíssimas. A lei é muito pesada com isso aí, né? Até mesmo os homicídios estão indo na júri. Quem atropela alguém e mata numa direção que esteja embriagado, essa pessoa vai à júri agora. Por quê? Porque cometeu o risco de cometer... Enfim, então por que o futebol seria diferente, né? Logo aonde? O futebol é uma praça de uma rivalidade tremenda. O torcedor, ele passa a ideia de que lá dentro do estádio ele pode fazer tudo aquilo que ele não tem coragem de fazer lá fora. Quebrar cadeira, manda o juiz para aquele lugar, sabe, diz palavrão na frente do seu próprio filho, e esculhamba todo mundo, gestos obscenos, quebra cadeira. Isso eu estou falando eu não estou falando de marginal, estou falando de cidadão. Sim. Porque ele está... E outra coisa, Mário, eu estou falando do cidadão e sem álcool, eu estou falando. Eu já percebi também. Eu tenho vários amigos que eles extrapolam, eu brinco. Eu tenho um amigo que é incrível, mas enfim. Eu estou falando do cidadão sem álcool. Então, tu imagina o álcool com um incremento, né? Por exemplo, os clubes queriam muito álcool, porque os clubes precisam arrecadar, tem um viés financeiro e tal. Mas olha só, o álcool dentro do estádio, você libera seus freios morais. Com o álcool, você se sente livre para fazer aquilo que lá fora você não tem coragem de fazer aqui. Então, assim, você está livre para fazer com o álcool. Então, o que é que aumentou? Aí houve a lei estadual, nós lutamos muito para essa lei não ser aprovada, seguramos por muito tempo isso, mas infelizmente a lei foi aprovada. E o que aconteceu? De lá para cá, nós temos aí mais ou menos 6 meses por aí de lei aprovada. O que aconteceu? As intercorrências policiais aumentaram. Foi mesmo. Os policiais constantemente agora estão intervindo, mesmo que nem gere procedimento, mas eles estão intervindo mais vezes, e não é bom quando o policial vai numa arquibancada, vai num setor para intervir e separar uma briga entre torcedores do mesmo time, muitas vezes. Então aumentou a frequência da atuação policial dentro dos estádios por causa disso. Muito embora não gere, às vezes, o procedimento. Mas muitas vezes aumentou outra coisa. A bebida, não só nesse aspecto, mas se você for visitar, eu já requisitei ao Departamento de Saúde do estádio, né, os médicos que fazem os plantão, as ambulâncias, informações ao Ministério Público das ocorrências que eles atendem decorrente do álcool. Há um impedimento também legal. Que é o impedimento legal? O Estatuto do Torcedor proíbe a condição de acesso do torcedor não portar bebida alcoólica. Ele não pode
ficar alcoolizado dentro do estádio. Não pode. O Estatuto do Torcedor. Acontece que alguns estados, ou a grande maioria, atropelando uma lei federal, que é o Estatuto do Torcedor, sancionaram, aprovaram a lei estadual liberando a bebida, como foi o Estado do Ceará. Então, o nosso processo, que o NUDETOR encaminhou contra esta lei, já está na mão do ministro Ricardo Lewandowski. Tem também o da Bahia, que também está pendente de julgamento, tem o de Minas Gerais, que também está pendente de julgamento, Espírito Santo também. Alguns estados estão com essas ADIs, ação direta de constitucionalidade, na mão de alguns outros ministros, e que a gente está trabalhando junto com o doutor Manuel, para que a gente possa conversar com o ministro e pautar esse julgamento. E definir logo isso, de sim ou de não resolver isso, porque a ideia é requerer que o Supremo reconheça a inconstitucionalidade dessa lei estadual. Isso independentemente dos fatores que eu falei agora. Doutor, eu respeito a opinião sua, eu já vi um debate muito bom. Eu não bebo, de jeito nenhum, bebida alcoólica, mas eu sou a favor da venda de bebida, porque... E aí o debate, eu já fui vários debates, fui na Assembleia uma vez com o presidente Evandro Leitão, que hoje é deputado, e o deputado Capitão Wagner também, que um é contra e outro a favor. Muito bom, um debate muito bom entre eles, uma palestra já de várias pessoas, já fui seminário sobre isso. Eu tenho vários questionamentos que eu acho que é diferente. Por exemplo, existem muitas pessoas que bebem fora e acabam indo para o estádio bêbados e acontece isso. Eu acho que o debate é muito amplo, eu acho que existe muito, eu acho que é preciso ainda haver muitas coisas, mas, como o senhor falou, vamos deixar que a Justiça e o Ricardo Lewandowski, nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, mas eu acho interessante a gente sempre tentar ouvir esse outro lado, principalmente o lado do Ministério Público, que é contra a venda de bebida, mas eu sou, nesse ponto, eu sou contra o doutor. Eu sou a favor da venda de bebida, porque eu acho que existem outros pontos que é possível a gente debater. Mas, pulando aqui um pouco a bebida alcoólica, queria perguntar ao senhor... um assunto interessante que está recorrente, vai ter agora um debate gigantesco, doutor, que é em São Paulo. Em São Paulo existe torcida única. E agora até o presidente da CBF, o doutor Rogério Caboclo, está indo para lá para ter uma conversa com o Ministério Público, que lá é proibido duas torcidas, só é permitido torcida única. Como se houver essa situação, aqui, se Deus quiser, nós não vamos precisar disso não, né, doutor? Primeiro que as brigas ocorrem entre as próprias torcidas. Então, já começa por aí a dificuldade. Porque dentro das torcidas, vamos citar o nosso estado, né? Dentro das torcidas do Ceará e do Fortaleza, existem divisões entre eles próprios. Ameaças, brigas, mortes, assassinatos, disputas entre eles próprios. Então, por aí já se vê que a torcida única não vai resolver. Nós tivemos aqui situações... eu vou só lhe dar um exemplo aqui. No último jogo Ceará e Fortaleza, onde eu acho que o Fortaleza ganhou de 1-0, parece. Isso, ganhou o último jogo. Acho que foi isso, né? Nós tivemos do lado do Ceará, tivemos 234 cadeiras quebradas, lado que perdeu. E do lado que ganhou, nós tivemos 134 cadeiras quebradas do lado que ganhou. Ou seja, a quebradeira entre eles mesmos, brigando entre eles mesmos. Então, a torcida única vai resolver? Claro que não. Além de que, a gente vai tirar o brilho da festa. A gente vai tirar... Só se fosse algo realmente muito, muito grave, né? A gente não pensa, a princípio, em torcida única aqui no estado. Eu sei que é aquilo que eu te falei. O caminho mais cômodo para o Ministério Público era acabar a torcida organizada, acabar com a torcida, deixar a torcida única, que aí é um caminho mais curto e mais cômodo. Mas assim, a gente que gosta do futebol, que trabalha com futebol, que vê a beleza que o futebol a gente estaria matando
essa beleza que o futebol tem, né? Perfeito, doutor. Eu agradeço o tempo, a gente até passou do tempo, mas, doutor, eu acho que deu para abordar vários assuntos. Agradecer demais, doutor. Obrigado mesmo. Eu acho que isso explica muitas coisas. Eu acho que essa revolução da biometria facial vai ser muito interessante. O senhor ter falado da torcida organizada, que sempre... Vamos começar a temporada agora com vários clássicos, então é muito bom sempre o pessoal falar isso, que isso tira torcedor, que não tira. A parte da torcida única também muito bom, a parte da bebida alcoólica. Então, muito obrigado mesmo, doutor. Eu acho que o torcedor deve agradecer muito sobre isso. Nós é que agradecemos, Mário. Eu acho que a sociedade precisa, merece nosso respeito. E vamos lutar, Mário. Vamos lutar até a última gota de suor para poder a gente atingir nossos objetivos. Doutor, obrigado mesmo. Fã de futebol, próxima semana, essa é a primeira desta temporada de 2020 do FCF TV Entrevista. Próxima semana, se Deus quiser, outro grande convidado, outro grande cearense vai estar aqui conosco para falar bastante sobre o futebol cearense. Grande abraço. Siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram. Acesse twitter.com/FCFutebol e instagram.com/FCOficial. Inscreva-se! Curta nossa página facebook.com/FCFutebol.